O assunto de hoje é sobre algo que lá atrás no meu canal eu já havia comentado com você. Peço desculpas que estou com a voz bastante complicada nesses tempos de mudanças climáticas. Sempre são assim. Então, quando há essas diferenças de temperatura, minha garganta sempre acaba a sofrer mais. Sobre a importância da BYD, como montadora, como empresa, se juntar aos grandes grupos de concessionárias do Brasil, que hoje estão distribuídos nesses grandes grupos. Então você já deve saber que muitas das empresas, dos grupos de concessionários do Brasil estão distribuídos em várias marcas, Muitas vezes são do mesmo proprietário. Naquele momento em que a BYD acessou o Brasil, era uma coisa que eu havia feito este elogio a ela, disso que, na minha visão, por já ter feito parte da área automotiva, entendido que seria uma boa estratégia para a expansão da marca, para a consolidação da marca aqui no Brasil, mas além disso, que ela conseguiria, nestes primeiros momentos, atender de forma satisfatória e com excelência, principalmente no pós-venda, que é sempre e todo o calcanhar de Aquiles de qualquer montadora aqui no Brasil, já que é no pós-venda que toda necessidade e que o sonho da venda e da compra pelo consumidor pode se transformar num verdadeiro pesadelo. Portanto, naquele momento eu entendia como fundamental a estratégia. Ao longo desse período de análises que eu tenho feito aqui no canal, e isso é, sem sombra de dúvida, uma das funções aqui do Anderson TD+, analisar os comportamentos, os mercados, as tendências e todas as interferências que podem existir por estarmos num país bastante complexo e que, sem sombra de dúvida, faz grandes movimentos que interferem diretamente no seu bolso. Eu entendia que grandes nomes de concessionários, não vou citá-los aqui, vocês já conhecem, ajudaria a dar suporte, principalmente ao consumidor, ao cliente. Mas neste período todo não foi o que, a meu ver, aconteceu. Na verdade, as estruturas da própria BYD, que se fundiram muitas vezes com estruturas do setor de oficina de veículos a combustão, tiveram, na verdade, um choque de realidade. E aquilo que seria, em tese, bom, tem se tornado, pelas experiências, conversas e outros relatos que recebo, tanto de quem trabalha no setor, quanto da parte interna da própria BYD, de pessoas que eu tenho contato e me procuram e comentam que esse choque de diferentes realidades no setor de manutenção e no controle do negócio tem sido, sim, um grande entrave. Porque muitos funcionários que trabalham ou trabalharam na área de manutenção dos veículos a combustão foram migrados para atender aquela demanda inicial da própria BYD, que ao longo desse período cresceu em vendas no Brasil. Então esses funcionários deslocados dessas funções de veículos tradicionais a combustão tiveram que passar por uma grande adaptação para trabalharem com uma outra visão de mobilidade, que é bem diferente e tem requisitos de segurança, de aplicabilidade das manutenções, de todo o processo de atendimento de pós-venda. É muito diferente. E eu percebo, converso, que na prática essas pessoas tiveram muitas dificuldades. Vocês acompanharam em outros vídeos as dificuldades em entender os problemas que ocorrem. E isso já não é tão por si só uma falha da própria mão de obra oferecida, que é sim bastante deficiente, mas também do sistema mais fechado, mais travado que a BYD implantou, onde as informações de troca de experiências ficam meio que não escondidas, mas ali dentro de um cofre e que dificulta, sem sombra de dúvidas,
o desenvolvimento melhor desse trabalho. E é por isso que vocês perceberam que muitas vezes a demora para a resolução dos problemas e dos veículos, ela acontece cada vez mais. E eu entendia naquele momento que a própria união da BYD com esses grandes grupos ajudaria, seria melhor, já que eles continham e tinham experiências, né, em atender volumes de venda e pós-venda de suas marcas mais tradicionais. Também acreditava que por já terem uma estrutura mais sólida, esses grandes grupos ajudariam a própria BYD, junto, claro, com a BYD, a terem ali uma infraestrutura no sentido de disponibilizar pontos de recarga ou melhorarem, fazerem um grande hub entre suas concessionárias de forma mais estratégica para fazer com que o cliente e principalmente aqueles que foram os pioneiros fossem agentes de divulgação do produto e com isso daria ainda melhor retorno e aquilo que toda marca quer, ter que o cliente faça a divulgação do seu produto de forma natural, espontânea e engajada. Em outros momentos eu citei a falta de entendimento de um país que os CEOs da BYD estavam completamente cegos, né? Um voo às cegas. E por não conhecerem a realidade brasileira, não só do país, da complexidade do país, mas também dos seus consumidores. Aqui tudo é diferente. E por serem chineses nativos que não tiveram essa experiência, esse contato mais próximo como estão agora, teriam dificuldades tremendas. E foi isso que sucedeu. Grandes problemas na área de comunicação, na área de pós-venda, na área de feedback aos jornalistas mais especializados ou não, ou os próprios interessados, como por exemplo no meu caso, que vocês acompanharam comigo aqui, que nunca tive uma resposta sequer de vários questionamentos que eu fazia à própria marca para levar boas informações que fossem da voz da própria montadora e que seria ali de forma oficial um norte e uma comunicação melhor que hoje em dia se dá. Com isso a marca poderia sim facilitar o seu trabalho nesses primeiros momentos. Não foi isso que ela fez, ela focou primeiramente em canais de divulgação para conteúdo positivo, mas esqueceu que o Brasil é um país completamente diferente. No sentido contrário, a sua co-irmã, a GWM, fez diferente. Contratou CEOs, contratou diretores executivos que já haviam passado por grandes montadoras aqui no Brasil e que já tinham entendimento da nossa realidade. Hoje, BYD é refém dessa política estratégica que, a meu ver, beneficia apenas um lado da história. A parte de vendas vai bem, obrigado, mas a realidade para que esta marca possa aumentar, consolidar-se e aquilo que toda montadora espera na hora de acessar um grande mercado como o brasileiro é abocanhar cada vez mais e maior a fatia de mercado. E para isso, focar tão somente no sonho da venda, da conquista, da realização e dos projetos e metas estabelecidos por essa empresa não são suficientes. Porque, como eu disse a vocês, do sonho ao pesadelo é em questão de segundos. Quem já esteve do outro lado, já implantou concessionárias, já trabalhou na área de pós-venda, seja em concessionárias ou diretamente em uma montadora, sabe que não é uma tarefa simples e não é fácil no nosso país de estruturarmos uma oficina, estruturarmos uma equipe de trabalho, fazermos o treinamento e estar com toda essa ideia concatenada para que a experiência do usuário seja cada vez melhor. Não é simples, existem diversos entraves, mas sim, é possível. E vejo que esses grandes grupos de concessionários poderiam sim, com a mentalidade da empresa, atingirem melhores resultados no
pós-venda, no atendimento ao cliente. E tanto isso que trago para vocês é verdade, todas as análises, todas essas questões que a própria BYD acaba de anunciar Alexandre Baldi como vice-presidente sênior da BYD aqui no Brasil. E ao colocar um brasileiro à frente dessas operações aqui no nosso país, a BYD entende que o movimento dela, o entendimento de mercado, de país, foi equivocado do princípio até este momento. Caberá agora a Alexandre Baldi, que já foi deputado, ministro, secretário de Estado e outras funções, traduzir as necessidades que se impõem de forma forte e categórica a BYD, que ela possa sim modificar, se adaptar ao nosso país e entender onde, como e de que forma ela pode fazer mais e melhor. Será Alexandre Baldi mais do mesmo ou a possibilidade de uma mudança? Será a BYD uma empresa que pode ter longevidade ou não? Será a BYD uma empresa que vai dialogar com quem pensa diferente ou não? São questões que vão muito além da nossa percepção da experiência de pilotagem. São questões que se impõem e que vão mostrar no médio e no longo prazo a que veio, como veio e quais são os seus projetos como montadora e como empresa aqui no Brasil. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like. Hoje, com essa dificuldade aqui de afonia, espero que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, fui.